Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre 5 motivos para que você constitua uma holding familiar. Mas você pode me perguntar, mas doutor, o que é holding familiar? Que trem é isso? Que negócio que é esse, holding familiar? Nunca vi falar de holding familiar na minha vida. Eu nunca vi falar de holding, só vi falar de família. O que é holding familiar? Então, a holding, na verdade, é um termo em inglês, né? Ela surgiu, na verdade, alguns dizem que foi na Inglaterra, outros dizem que foi nos Estados Unidos, e é um termo em inglês que significa controle. Então a holding, na verdade, ela é muito utilizada por empresas, né, que se constituem em grupos econômicos, em grupos empresariais, onde eles estabelecem uma empresa que vai ser a controladora de todo aquele pool de empresas nos mais diversos segmentos. Ela vai ser administradora de todas aquelas empresas, né? Então existem vários sistemas de holding hoje no direito internacional e também aqui no direito brasileiro. Mas a holding familiar, na verdade, ela nasceu aqui no Brasil através da lei das SAs. Através dessa lei das SAs, em um dispositivo dessa lei foi permitido que as pessoas elas se utilizem desse mesmo sistema de holding para fazer a transmissão dos seus bens, para utilizar essa holding com vários benefícios e com várias vantagens no que diz respeito à gestão dos teus bens, à transmissão dos seus bens, à proteção dos seus bens, a trazer também uma economia no que diz respeito à transmissão e aos custos que são inerentes a esses bens. Hoje aqui eu vou falar sobre 5 vantagens de uma holding familiar para você. Mas eu já te convido desde já, né? Fique aqui no nosso canal, curta aqui o nosso canal do YouTube, também nos siga nas nossas redes sociais, porque a gente vai estar falando muito sobre esse assunto de direito sucessório, de holding familiar, assim, assuntos que dizem respeito direto às questões relacionadas à sucessão, como assuntos tributários, assuntos do próprio direito civil, vários temas a gente vai estar falando sobre aqui sobre holding familiar. Mas vamos lá, a holding familiar, um dos benefícios que ela te proporciona, ela traz um maior controle patrimonial. Enquanto outros sistemas de transmissão de bens, como por exemplo a doação, ela tira todo o controle patrimonial das tuas mãos, através da holding familiar, você continua tendo o controle patrimonial sobre os bens que é teu, sobre os bens que são teus, sobre os bens que você constituiu durante a sua vida com muito suor. Então você não perde com a holding familiar o controle patrimonial desses bens que fazem parte da tua holding, né? Da tua célula cofre, da célula cofre que foi criada para isso. Um outro benefício muito importante relacionado à holding familiar é a proteção patrimonial que essa holding familiar ela possibilita em relação aos teus bens. Na medida em que você pega e transfere todos os bens que estão no teu CPF para dentro de um CNPJ, de uma empresa que foi especificamente constituída para servir como uma célula mesmo, como um cofre, onde esses bens eles vão estar ali dentro, você consegue trazer uma proteção ainda maior para esses bens. Não se trata, evidentemente, de blindagem patrimonial, mas sim de uma proteção patrimonial a mais. Porque enquanto o CPF e os bens relacionados ao teu CPF, muitas intempéries da vida pode fazer com que esses bens venham a responder pelas suas dívidas, seja ela de natureza trabalhista, seja ela de natureza de responsabilidade civil, seja de natureza comercial, esses teus bens eles podem responder por essas dívidas. E a partir do momento que você transfere esse bem para dentro de uma célula cofre, e essa célula cofre, que é um CNPJ, ela não tem uma relação direta com o teu CPF, você traz uma proteção para esses bens. Então, além dela te garantir um maior controle patrimonial, o segundo tema que a gente tratou aqui é ela traz também uma maior proteção patrimonial. Além disso, ela te possibilita, a holding familiar te possibilita um planejamento sucessório e uma maior economia na transmissão desses bens para os teus filhos. Aliás, esse ponto eu acho que é um dos mais assim, fantásticos que tem na holding familiar. Só para você ter uma ideia, você consegue, através da holding familiar, diminuir o custo entre 60% a 90% do que seria gasto na realização de um inventário. Então imagina só, você reduzir o custo para 60% a 90% do valor que ficaria o inventário. Na verdade, um inventário que não seria custeado, evidentemente, por você, que na altura do teu inventário você já não estaria mais aqui nessa vida.
você estaria deixando, na verdade, um abacaxi para os teus filhos estarem descascando, porque o custo de um inventário hoje não é barato. Ele é um custo que vai impactar de 20% a 40% no valor de mercado dos bens que vão ser inventariados. Então, através da holding familiar, você gera uma economia tributária, uma economia fantástica em relação ao inventário. Além disso, você pode planejar, observado, evidentemente, né, a lei, no que diz respeito à legítima dos herdeiros, mas você já pode, em vida, durante a sua vida, fazer o planejamento sucessório, definindo para quais filhos vai ficar determinado bem, para qual filho vai ficar um bem, um outro bem. Você pode definir isso em vida já. E isso é muito legal, porque isso aí te dá uma flexibilidade maior para você dispor de uma maneira que você entende que seja mais saudável o teu patrimônio. Uma outra situação também que eu vejo muito importante em relação à holding familiar, que seria no nosso caso aqui a quarta vantagem de uma holding familiar, é evitar litígios judiciais. Muitas vezes acontece com o inventário as brigas entre irmãos, as brigas entre os sucessores, porque discordam com relação à partilha, discordam com relação ao valor que está sendo dado ao bem, porque queria ficar com esse bem, não queria ficar com outro bem, e isso daí é uma decorrência que a gente conhece muito dentro do direito. Existe demais essas desavenças que acontecem dentro de um inventário em relação aos herdeiros. E isso daí, infelizmente, pode não só causar litígio judicial, como pode acontecer também de separação da família. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Então, a holding familiar, ela também já te possibilita evitar esses problemas no futuro, porque você já define, junto com os teus sucessores, quais bens serão destinados para quais filhos. E isso aí dentro de um comum acordo, de uma maneira assim que é feita totalmente de acordo entre todos os herdeiros que vão estar participando dessa sucessão. Uma quinta vantagem que a gente vai estar falando para você nesse vídeo, de tantas outras que existem em relação à holding familiar, é que a holding familiar ela te permite uma maior administração de todos os investimentos e bens que estão dentro dela. Com a holding familiar, você pode, por exemplo, tendo a oportunidade de vender um bem para fazer um investimento melhor, você tem tudo na sua mão, você consegue fazer isso de uma maneira muito dinâmica, muito fácil. Você não fica preso a certas cláusulas contratuais, como é o caso da doação, de uma escritura pública, que te impede de vender um bem que você necessitaria vender para fazer um bom negócio, porque esse bem já não é mais teu, esse bem já passou para os teus filhos. Então, através da holding familiar, você consegue ainda permanecer, fazer com que permaneça nas suas mãos uma maior administração, e você pode lidar melhor com esses bens no que diz respeito ao investimento, e isso favorece, porque através de bons investimentos, você consegue aumentar o teu patrimônio. Então, assim, a holding familiar, em todos os aspectos, em todos os sentidos, ela se apresenta hoje dentro do direito brasileiro como um sistema assim, absolutamente eficaz e muito interessante para você fazer o planejamento patrimonial da tua família. Gostou desse vídeo? Achou interessante conhecer um pouco mais sobre holding familiar, sobre tudo que ela traz de vantagens para que você possa fazer uma sucessão patrimonial de uma maneira assim, bem prática, de uma maneira bem eficaz? Então, clica aqui curtindo o nosso canal do YouTube aqui, comece a nos acompanhar aqui no YouTube, que a gente vai ter muitos outros vídeos com relação a esse tema. Nos siga também nas nossas redes sociais, o link vai estar aqui abaixo do vídeo, é só clicar lá e começar a seguir, dar um joinha. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, e você conhece pessoas que precisam saber mais sobre holding familiar, encaminhe esse vídeo para ele. Você certamente vai estar ajudando o teu amigo, vai estar ajudando o teu parente a ter um planejamento melhor para o patrimônio dele, sabendo que uma hora ou outra, necessariamente, esse patrimônio ele vai sair das nossas mãos e ele vai passar para as mãos dos nossos sucessores. Então fica aqui a dica, siga a gente no nosso canal aqui, é um prazer ter você com a gente aqui. E te quero ver em outros vídeos aqui, tá? E te lembrando que a gente está preparando para as próximas semanas aí uma palestra fantástica sobre holding familiar. Então já fica ligado nos nossos canais aqui, se inscreva aqui, siga a gente nas redes sociais para você ficar ligado que nas próximas semanas a gente vai ter uma palestra fantástica sobre holding familiar. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus, Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.